Bom, gente, então na aula anterior a gente compreendeu bastante que existem, né, situações em que o problema não pode ser necessariamente resolvido imediatamente. E que nesses momentos a prioridade deve ser simplesmente a gente conseguir atravessar essas crises sem piorar elas. E é justamente essa é a função das habilidades de sobrevivência à crise na DBT. Uma crise emocional geralmente envolve um aumento rápido da ativação emocional, da sensação de urgência, né? Do forte impulso para agir imediatamente de maneira impulsiva. Entretanto, essas decisões tomadas nesse estado podem produzir consequências, né, muito piores ao problema inicial. E é por isso que as estratégias de tolerância ao mal-estar não procuram resolver toda a situação durante o pico emocional, mas sim o objetivo é reduzir temporariamente a intensidade da crise, aumentar o controle sobre o comportamento e criar condições para que as decisões sejam mais complexas, que sejam tomadas para que a gente consiga voltar ao eixo, né? Voltar ao equilíbrio. Então é nessa direção a tolerância ao mal-estar em situações de crise. Bom, uma das habilidades mais conhecidas da DBT é justamente a estratégia STOP, né? Vamos discorrer agora um pouco sobre ela. Então, primeiro, a pessoa interrompe momentaneamente, né, a reação automática. Em seguida, ela dá um passo para trás, física e mentalmente, criando uma distância suficiente para não agir sobre o impulso. Depois dessa primeira etapa, ela observa os pensamentos, as emoções, as sensações corporais, as tendências de ação para, naquele momento, conseguir entender o que é a melhor coisa a se fazer. Então não é só se prosseguir de maneira mais consciente, escolhendo a melhor resposta, mas sim ter um entendimento amplo do momento em que se está da crise. Então, por exemplo, imagine que alguém recebe uma mensagem interpretada como uma rejeição e imediatamente sente vontade de responder de maneira agressiva. O stop então cria esse intervalo entre receber a mensagem e agir de maneira impulsiva com a raiva. Então, a emoção ela pode continuar presente, mas deixa de determinar necessariamente o caminho da ação que vai acontecer, né? Reduz de fato a possibilidade de que aquela ativação aumente o sofrimento secundário. E daí, quando a ativação emocional está muito elevada, né, as estratégias baseadas apenas na reflexão pode não ser suficiente desse stop, né? Então, nesses momentos, a DBT expande mais as habilidades da crise e atua na DIP, né? TIPP, que atua justamente sobre os componentes fisiológicos associados a essa ativação fisiológica emocional, né? Então, o que seria essas habilidades? Elas incluem justamente intervenções seguras envolvendo temperatura, exercício físico intenso por períodos breves, respiração ritmada, relaxamento muscular progressivo. Então, a lógica dessas estratégias parte do reconhecimento de que emoções intensas envolvem todo o organismo. Então, envolvem frequência cardíaca, respiração, tensão muscular, diferentes respostas do sistema nervoso que podem ser modificadas ao longo da crise, né? Então, intervir justamente nesses processos pode contribuir justamente para essa diminuição dessa ativação fisiológica e emocional. Então, o TIP, né, o TIPP, não resolve aquilo que desencadeou a crise, né, mas ajuda justamente a gente conseguir recuperar as condições fisiológicas e psicológicas para que outras habilidades possam ser posteriormente aplicadas. E a DBT utiliza também estratégias de distração temporária e de autoacalmar, né? Quando ficar muito focado na intensidade da crise, né? O que seria isso então, André? A distração pode envolver atividades, tarefas que demandam atenção ou outras formas temporárias de redirecionamento do foco. Então, já quando já o autoacalmar nessa direção, né, em paralelo, utiliza as experiências sensoriais relacionadas, por exemplo, à visão, à audição, o olfato, né, o paladar, o tato, justamente para ter essa diminuição gradual da ativação. Então é importante diferenciar essas estratégias de uma evitação. Na verdade, tudo isso está acontecendo de uma maneira consciente.
É importante fazer isso, porque se uma pessoa está em um nível muito elevado de sofrimento, aquele provavelmente não é o melhor momento para analisar profundamente o conflito ou entender qual que é a habilidade. Às vezes ela só precisa mudar o foco, precisa lavar a louça, precisa limpar o prato ou limpar o quarto. Isso já ajuda a pessoa a dar uma redirecionada e mudar esse quadro, né, de percepção da crise. Então, primeiro ela reduz a intensidade da crise para posteriormente retornar à situação para aliviar se precisa resolver de fato um problema. Então, ela dá esse passo, redireciona o foco para depois regular a emoção, estabelecer os próximos limites daquela situação e aceitar os aspectos que não podem ser modificados. Então, basicamente, o princípio, né, que integra todas essas habilidades é justamente a compreensão que nem toda emoção exige uma ação imediata. A intensidade emocional tende a variar ao longo do tempo e pode ser compreendida como uma onda que aumenta, alcança um pico e posteriormente diminui. Especialmente quando não estamos acrescentando novos comportamentos impulsivos no ciclo. Então a ideia aqui que é o stop, o dip, a distração e o acalmar oferecem essas diferentes maneiras de atravessar esses períodos com maior segurança e preservar os relacionamentos, preservar os objetivos, os valores e as possibilidades futuras de mudança e de uma vida melhor, né? Então essas estratégias não substituem a resolução de problemas e nem eliminam a necessidade de compreender as causas do sofrimento. Elas simplesmente permitem recuperar as energias, recuperar as condições e fazer as coisas de uma maneira mais efetiva. E agora, então, na nossa próxima aula, nós iremos justamente se aprofundar mais nesses aspectos do sofrimento, da resistência e da aceitação. E a gente vai compreender como desenvolver maior disposição diante das experiências que não podemos controlar.